Olá galera, tudo bom? Bora falar de Guardiões da Galáxia Volume 3, o fim da trilogia e o novo filme da Marvel que está estreando essa semana no Brasil, aqui nos Dois Faladores. Tudo bom, pessoal? Antes de tudo, quero fazer aquele pedido e agradecimento, né? Agradecer o Luiz e a Ana pelo espaço para estar podendo falar e o convite, né, para eu poder participar daqui do canal e ir na cabine de imprensa de Guardiões da Galáxia Volume 3 e pedir para vocês deixar aquele like, se inscrever no canal. Tem vídeo todo santo dia falando sobre streaming, falando sobre estreias no circuito, então aproveitem, colhem aqui que o canal é muito legal, muito bom. Olha, Guardiões da Galáxia Volume 3, sei que tá todo mundo muito ansioso para saber o desfecho dessa trilogia, que talvez seja um dos personagens mais queridos, né, dos filmes da Marvel. Marvel que está completando mais de 15 anos no cinema nesse ano. Então, assim, a ideia da trilogia já era uma bola cantada pelo James Gunn lá atrás, quando começou a desenvolver a pré-produção do primeiro Guardiões da Galáxia. E ele, com desfechos às vezes não esperados, a sua saída da Marvel e retorno, né? Aquela descoberta dos tweets dele meio problemáticos, e aí ele foi demitido, recontratado, só que nesse período ele foi para DC e fez o Esquadrão Suicida por lá, fez a série do Pacificador e só depois pôde concluir esse Guardiões da Galáxia Volume 3 que a gente está tendo o prazer de assistir. Fazer uma sinopse rápida sobre a trama, sem spoilers, claro, né? A gente vê os Guardiões quase como uma continuidade do especial de Natal. Para quem não assistiu o especial de Natal no Disney Plus, acho que vale a pena dar uma olhada. É curtinho, são 40, 50 minutos, mas ajuda a gente se ambientar novamente ao universo dos Guardiões da Galáxia e os personagens deles, né? E até a introdução de novos personagens, como o Cosmo, né? O cachorro, que ajuda os Guardiões nessa nova aventura e que é uma ótima inclusão nesse grupo. Mas sobre a sinopse em si, a gente vê os Guardiões meio que reflexivos sobre o presente, o passado e o futuro deles, especialmente o Rocket, né? Rocket, que quem dá a voz é o ator Bradley Cooper, novamente super bem. E a gente meio que descobre um pouco sobre o passado dele. O filme é meio que permeado por cenas do passado do Rocket, além de uma nova aventura dos Guardiões para tentar salvar, talvez não o universo, mas a pele deles, né? E aí tem todo o desenrolar desses personagens e como que eles estão se vendo nessa caminhada aqui ao longo de 3 filmes. Se você tem um apreço junto ao público por esses atores, por essas relações, né, entre irmãos, entre colegas, entre ex-namorados, namorados, né, no caso de Gamora e Peter Quill. Então é interessante dar um peso, né? A ideia da trilogia não é você repetir os mesmos causos ou as mesmas piadas ou as mesmas histórias. É você ir galgando passos de uma história, uma longa história contada em 3 filmes, né? E o que a gente pode dizer também é que talvez a trilogia, né, toda é feita meio que tem um pé na galhofa, um lado meio Flash Gordon, um lado meio space opera, né, daquela coisa meio surrealista às vezes. Eu acho que a gente pode afirmar, quando vocês verem esse terceiro filme, eu acho que é onde o James Gunn se sentiu mais livre para poder estar com um pezinho na piada, assim, no sentido do visual. O visual do filme é muito legal, mas me lembrou muito assim Barbarella, o próprio Flash Gordon dos anos 80, não no sentido de péssima qualidade, pelo contrário, dele aproveitar os efeitos especiais. Talvez James Gunn, dos diretores da Marvel, né, com cunho autoral, a gente pode falar, seja o que mais aproveita e melhor utiliza o CGI, os personagens animatrônicos. Então, assim,
tanto o Groot quanto o Rocket, e aí você vai colocando vários outros personagens que ele vai introduzindo nessa trilogia e nesse último filme. Então ele é um cara que sabe utilizar isso sem ficar parecendo um filme robotizado ou um filme plastificado. O filme é muito bonito, mas tem esse quê, quando você olha, especialmente em algumas missões dos Guardiões, cada missão tem uma característica diferente e que te leva, te remete aos filmes dos anos 80, né? E até ajuda um pouco a trilha sonora, que é uma característica também muito importante dos Guardiões da Galáxia. Vocês vão ver que a trilha sonora dá um peso nas cenas, especialmente nas cenas de ação, e que valem a pena. E as cenas de ação, assim, se critica muito a Marvel, tanto nas séries recentemente, né, e nos últimos filmes, de um certo desleixo, de um certo descaso com essas cenas, com os dublês, uma coisa meio repetida, sem graça, né, ou que não chame atenção. E eu acho que nesse filme, sim, assim, cenas bem coreografadas, que você sente o impacto dos socos, dos chutes, dos pisos, dos saltos. É muito legal, assim, você consegue ter uma interação dentro da cena. Especialmente me lembra, até para quem é Marvete, vai lembrar das cenas do corredor do Demolidor, aquela intensidade. Tem uma cena em especial que lembra bastante essas cenas do Demolidor da série da Netflix, que fazem encher os olhos e abrir um sorriso nosso. Lembra um pouco até o recente John Wick 4, né? Mas sobre as atuações, assim, acho que todos os atores estão muito bem. É, assim, os Guardiões originais, eu acho que é aquilo que eu estava comentando, o peso da história, o peso da trilogia, faz com que você já se sinta familiarizado com eles. Então você entende a dor, você entende o lado da depressão, ou o lado da felicidade, ou o lado do desespero de ver algum colega numa situação enrascada. Então isso te dá um peso, né? E ao mesmo tempo os novos atores fazem um ótimo complemento. O vilão, especialmente, o Chukwudi Yuji, tá sensacional. Ele tem um P de maquiavélico, um cara que quer dominar, não dominar o mundo, mas ser um deus, né? De criar suas próprias espécies. Então ele tem uma característica até não de poder, mas um poder psicológico sobre o próprio Rocket e os outros Guardiões. Eu acho que é algo legal do James Gunn. O James Gunn, em todos os seus filmes, em toda a sua carreira, e até um lado que uma galera leva para crítica, é de que ele consegue dar personalidade, ele faz personagens tridimensionais, inclusive para coadjuvantes ou para personagens que apenas são figurantes, né? Ele consegue dar uma pitada para cada um, para você lembrar de cada ator ou de cada personagem que aparece numa cena ou duas. Por outro lado, uma das críticas ao James Gunn é que normalmente ele emprega amigos nesses papéis, e isso faz com que você até se perca um pouco tentando identificar quem é quem. Nesse Guardiões da Galáxia Volume 3 nós temos isso um pouco, mas para quem não é cinéfilo demasiado, um crítico ou um cara analista de cada cena, vai passar despercebido, mas eu sei que alguns criticam James Gunn por isso. E o excesso, né? Eu acho que o filme poderia ser desenvolvido sem tantas reviravoltas no seu decorrer. Às vezes parece que está acrescentando um pontinho a mais para ganhar uma minutagem que talvez não fosse tão desnecessária, né? Ao meu ver. Mas eu acho que também fica aquele sabor, né? Aquele gostinho de que esse talvez seja, né? Ou pelo menos com certeza nos próximos anos, é o último filme do James Gunn na Marvel, né? Já que ele vai assumir, ou já assumiu a direção artística da DC e tá na pré-produção do filme do Super-Homem lá. Então, assim, para quem é fã e para quem compreende como eu, né, que o James Gunn, mesmo com as críticas que possam ser feitas a ele, os excessos,
ele tem uma característica autoral que dá um peso e dá um sabor diferente a esses filmes da Marvel que tanto são reclamados ultimamente de repetirem a fórmula. Eu acho que o James Gunn consegue sobressair nisso, muito por essas características que a gente está falando, desse carinho que ele tem pelos personagens, apreço pela história e ter um universo muito cheio, né, de luz, cores, ele aproveitar isso muito bem e saber desenvolver isso muito bem. O que a gente espera agora da Marvel é poder aproveitar esse legado, né, do James Gunn para que as suas histórias também, mesmo que sejam, normalmente a gente pode afirmar, a história de herói é o herói normalmente batendo o vilão, né? Então, assim, a gente já sabe meio que o início, meio e fim da maioria das histórias. Então, ao menos que se tenha essas características diferentes, esse laudo autoral que faça com que enriqueça o filme, a história, que faça você sair do cinema e lembre com carinho do filme. O filme, acho que é uma... Eu até brinquei, eu acho que saindo do cinema, é uma... E o James Gunn sempre falou isso, é meio que uma autobiografia dele, né? Essa trilogia do cara meio... dos Guardiões serem os caras meio que esquecidos no rolê, ou a galera que é meio escanteada, né? Os outcasts, e o Rocket, né? O Rocket Raccoon, ser meio que um alter ego do próprio diretor. Eu acho que esse filme, o fim dessa trilogia, meio que comporta isso, né? É uma space opera do James Gunn fazendo uma emulação à sua vida, né? Ao seu crescimento como autor, como um cara que talvez não teria tantas oportunidades, um outcast, um punk, e que se tornou um dos diretores mais queridos em Hollywood. E ele fez isso, ele abraçou esses personagens com muito amor. Eu acho que a trilogia fala sobre isso, né? Sobre família, de você encontrar um lugar mesmo que não seja onde você nasceu, que não seja a sua família de sangue, e como você pode utilizar isso para te dar força no seu dia a dia. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, deixem seus comentários se quiserem saber alguma coisa da trama, da trilogia, o que vocês querem perguntar, o que vocês concordam, discordam. É isso, obrigado a Ana e o Luiz novamente, dos Dois Faladores, e tamo junto. Valeu, abraço, tchau, tchau. Não se esqueça de onde nós viemos. Estivemos fugindo nossa vida inteira. Kate, eu cansei de fugir.